Você sabia que temos uma identificação com Cristo? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou o Vitor, seminarista aqui no Industrial 1 e finalizando a série Ministros da Nova Aliança, hoje o nosso tema é a nossa identificação com Cristo. Vimos até aqui de uma forma bastante clara que nós somos ministros de Cristo, nós somos chamados a exercer esse ministério, de servir, de estar à disposição do reino em todos os momentos. Creio que todas as ministrações dessa série nos trouxe uma clareza ainda maior sobre ministros da Nova Aliança. Diante disso, creio que a graça foi cada vez mais expressada e que nós entendemos ainda mais sobre o favor que nós não merecemos, mas que está disponível sobre nós. Algumas pessoas, infelizmente, mesmo com todo o entendimento que já se tem hoje da graça, ainda têm um pensamento muito legalista e dizem que crentes que andam diante da graça são pessoas irresponsáveis, sem compromisso com Deus e que não seguem uma vida cristã correta. Porém, vamos ver que essa ideia, esse pensamento é algo completamente errado e nós vamos ler agora um pouco o que Paulo diz a respeito em Romanos 5, versículo 20 e nós vamos ler até Romanos capítulo 6, versículo 4. Leia comigo. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai. Agora, nós também podemos viver uma nova vida. Agora você pode estar se imaginando aonde vem a nossa identificação com Cristo. A nossa identificação com Cristo nesse texto vem em dois aspectos. O primeiro, na morte de Jesus, e o segundo, na ressurreição dele. Nós vamos entender, e o próprio texto diz que quando Cristo morre, aqueles que creem agora também morrem junto a Cristo. O nosso passado, a nossa velha vida, a nossa vida de pecado, agora morreu também junto com Cristo. Mas quando Cristo ressuscita, nós temos uma nova vida. Nós temos uma vida completamente nova, liberta do poder do pecado. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou, nós vivemos com Ele. Com uma nova vida que nós temos diante de Jesus, o Pai. Quando Jesus veio, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Os nossos pecados estão apagados. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, vai além dos nossos pecados pagos. Ele agora também nos liberta do poder do pecado. O pecado da nossa vida já foi apagado. Isso se resume à obra da cruz. Porém, nós temos que também entender sobre o poder da cruz. O poder da cruz nos traz libertação do pecado. Agora nós não vivemos mais uma vida aprisionados no pecado, mas sim uma vida livre do poder do pecado. Quero ilustrar trazendo um exemplo para nós, para que possamos ter um entendimento um pouco melhor. Digamos que somos uma padaria. O nosso ramo, a nossa especialidade é produzir pão. Logo, a nossa maior atividade é fazer pão. Nós temos estoque de pães, tudo que fazemos gira em torno do pão. Durante um determinado tempo, saiu uma lei que afirma agora que não pode mais fazer pão e nem consumir pão. E isso traz para a gente uma grande preocupação, pois esse é o nosso ramo, é onde nós temos o nosso sustento e é onde é o nosso próprio ditado, o nosso ganha-pão. Diante disso, trazendo para a nossa vida na igreja, incluindo Cristo nessa história, o que Cristo faz? O Cristo pega todo o nosso estoque de pão e aquilo agora vira um crime, não meu, mas Cristo pagou o preço. Cristo fez tudo, pegou os pães e falou, é meu, todos esses pães. Mas, além de Cristo pegar todos os nossos pães, agora que Ele já pagou por tudo isso, nós temos que fazer o quê?
nós temos que encerrar a fábrica de pães. Pois não adianta Cristo ir lá, pegar todos os pães e a gente continuar fabricando pão da mesma forma. Isso nunca vai acabar, isso vai ficar vai e volta. E vamos ter uma vida completamente num loop de ir e voltar, de cair e levantar. Cristo pegando os nossos pães e levando com ele, e a gente fabricando mais pães. E é sobre isso que nós precisamos de entender. Nós precisamos de dar liberdade ao poder da cruz, de dar liberdade ao poder que é a libertação. E nós entramos no nosso primeiro tópico. Mas o que é o poder da cruz? Vamos continuar lendo em Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Nós morremos com Cristo na cruz. O texto nos reforça novamente isso. Nós morremos para o pecado, nossa velha vida já morreu, já está lá atrás. O que precisamos de ter como cristãos é entender que o poder da libertação do pecado já foi liberado na nossa vida. Agora, nós precisamos de entender e acreditar, confiar na obra de que o nosso passado foi apagado e crer, dar um passo à frente na nossa ressurreição, que nós fomos e que nós somos libertos do poder do pecado. O pecado agora já não tem mais poder sobre a nossa vida. E o poder da cruz é isso, é a libertação dos nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos, os nossos pecados foram apagados, mas nós precisamos de caminhar adiante, entender que agora nós não praticamos os mesmos erros, pois nós somos libertos do poder do pecado e nós somos livres da escravidão que o pecado nos traz. Entrando no nosso segundo tópico, você precisa de saber disso por revelação. Seria muito fácil você vir aqui, pegar esses conceitos, usar isso para o seu conceito humano, seu entendimento humano na sua mente. Porém, tudo isso que foi dito sobre a obra da cruz e o poder da cruz, você precisa de ter revelação de cada coisa que foi dita. Leia comigo, vamos reler na verdade, o versículo 6 de Romanos 6, diz assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Um saber meramente intelectual não muda ninguém. É preciso ter revelação da nossa identificação com Cristo. Mas precisamos ter revelação para quê? Por quê? Você pode pensar, beleza, eu entendi, mas por que eu preciso da revelação? Precisamos de ter revelação disso para poder abandonar e deixar nossa velha vida de fato para trás e entender que o pecado já não tem mais poder na nossa vida e agora nós nem somos mais culpados do pecado da nossa vida, pois agora nós somos justificados pela fé. A fé na obra que Cristo fez por nós, a fé no poder que a cruz tem. No momento que Cristo ressuscita, Ele nos traz a libertação dos nossos pecados. Com isso, entramos no nosso terceiro ponto. Precisamos nos considerar mortos para o pecado. Precisamos de entender que ao nosso passado, a nossa velha vida já foi apagada, já foi paga, o preço já foi pago e isso já está morto. A nossa velha vida já está para trás, já morreu, agora não vive mais. Nós precisamos de ter a certeza e a clareza disso na nossa mente, pois só assim nós vamos conseguir avançar e entender que nós somos libertos de fato do pecado. Não é ficar considerando, imaginando que essa verdade se tornará na sua vida algo presente, pois o que precisamos de fato tomar para a nossa vida é tomar posse daquilo que já foi dito, que nós somos libertos do poder do pecado e que essa vida já não mais pertence a nós. Essa vida de pecado, essa vida de erro, já não pertence mais a nós, pois agora nós vivemos com Cristo e temos uma nova vida. Não é ficar considerando até que se torne verdade, mas é tomar como de fato, esquecer, deixar para trás, simples assim, sem acrescentar nada, pois tudo o que precisamos de fazer é crer naquilo que Cristo fez para nós. Não é o que nós vamos fazer, não é o que nós vamos deixar de fazer, mas é o que Cristo já fez por nós. Tomar posse disso é como entender que, imagine que eu tenha recebido um depósito bancário de R$1.000. Eu recebi isso como um pagamento e esse dinheiro está na minha conta, eu já acessei
o comprovante bancário, acessei a minha conta e esse dinheiro está lá. Automaticamente, quando eu vou fazer alguma compra, eu vou pegar o meu cartão de débito, eu vou passar ali naquela loja ou qualquer lugar que eu vá passar e eu tenho a certeza de que vai passar e minha compra não vai ser negada, porque eu tenho a certeza de que os R$1.000 está lá. O nosso pecado, a nossa velha vida é da mesma forma. Cristo já nos enviou um comprovante bancário mostrando que a nossa vida de pecado já está morta, já está lá atrás e que agora nós possamos passar o nosso cartão de débito, crendo que nós somos libertos do poder do pecado e que a nossa vida miserável, vida pecadora já não existe mais em nós. O comprovante bancário já está pregado na cruz, onde Cristo morreu por nós. Nós precisamos de tomar posse, precisamos de passar o cartão, acreditando e tendo a certeza de que agora nós vivemos uma nova vida com Jesus e que o pecado não pode atrapalhar, mas ele já está morto na nossa vida passada. Uma vez que nós temos uma vida morta, já entendemos e temos a certeza que o nosso passado está apagado, que a nossa velha vida está morta, nós precisamos de nos entregar a Deus. Vemos que temos uma nova vida. Essa nova vida precisa de ser colocada em um novo ambiente. E esse novo ambiente será o ambiente de Cristo, do reino de Deus. E nós precisamos nos colocar à disposição, nos oferecer a Deus, nos entregar completamente e deixar que o Espírito Santo age em nossa vida. É através dele que nós vamos fazer todas as coisas. O que nós precisamos de fazer é nos dispor àquilo que Cristo tem para nós. Nós precisamos de nos oferecer, sendo de fato ministros da nova aliança e colocando em nossa vida a evidência da nossa identificação com Cristo. Com isso, entramos no nosso segundo tópico, ande no Espírito. Precisamos de entender que viver uma vida cristã requer também uma vida de dependência, de saber aonde eu vou, para onde eu vou, quando eu vou, com quem eu vou, e esse direcionamento vem através do Espírito Santo. Nós precisamos de entender que Ele habita em nós e que agora vivemos uma vida de identificação com Cristo. Nós vamos aonde Cristo quer nos levar. Nós fazemos aquilo que Cristo quer que nós façamos. Nós precisamos de ter essa certeza. E nós só teremos essa certeza quando nós deixarmos Cristo agir por nós. Cristo nos guiar e nos conduzir a todos os lugares. Concluindo então, nós vemos que a obra da cruz foi feita para pagar os nossos pecados. O poder da cruz foi para nos dar liberdade ao pecado. Agora nós vivemos uma vida livre, não uma vida livre para pecar, mas uma vida livre do pecado. Não livre para pecar, mas livre do pecado. Nós somos libertos do pecado e o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Com isso, nós vamos caminhando adiante, vivendo uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, pois agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos ministrados através do Espírito Santo, nós somos ministros da nova aliança, nós somos pessoas que temos a identidade e a identificação de Cristo. Por isso, aonde nós formos, nós somos abençoados. Aonde nós formos, nós seremos caminhos, nós seremos ferramenta na vida das pessoas para que elas possam ser abençoadas. E o reino de Deus vai se avançar, não pelo que nós fazemos, mas porque nós nos colocamos à disposição aquilo que Deus quer fazer através de nós. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Peço que você possa pegar este vídeo, compartilhar com seus amigos, que você possa curtir. Comente aqui embaixo o que você viu, o que você gostou, qual foi a sua experiência diante da série Ministro da Nova Aliança. Compartilhe com todo mundo, nos ajude a divulgar e avançar cada vez mais com o reino de Deus através dessa plataforma digital que nos possibilita que várias pessoas enxerguem e ouçam através de nós o Evangelho de Deus. Gostaria de dar um pequeno recado para vocês. Estaremos agora em um pequeno período de pausa. Isso não quer dizer que nós paramos completamente, mas nós estaremos dando uma pausa e nós voltaremos, acredito que no mês de agosto, com tudo, com uma nova série. E eu creio que essa série será edificante, cheia do Espírito Santo, da unção de Deus, com pessoas aqui dispostas a levar o Evangelho até você. Então, fique esperando, tranquilo, com calma, que os nossos vídeos voltarão em breve. E nós estaremos completamente à disposição para poder levar o Evangelho.